Olá, meus amigos. Estamos no ar com mais um episódio do Ponto de Pergunta. Hoje estamos recebendo um ilustre convidado que já foi prefeito, já foi governador, deputado estadual e federal e também secretário de Estado. Nós estamos falando do campista Antony Garotinho. Vamos falar sobre o cenário político atual, tanto no governo do Estado quanto no país, né, Fran? É verdade, a gente já está há tempo tentando, né? Mas a agenda do governador, ex-governador, não permitiu. E hoje a gente vai conversar sobre todos os assuntos de política nacional, campista, regional, enfim. Vamos fazer um passeio. Segundo ele, o que não falta no Rio de Janeiro é informação, falta coragem. É isso que a gente vai ver hoje. Garotinho, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu estar com você, com o Frânio e com todos os acompanhantes aqui, né? Do Ponto de Pergunta. Isso. Prazer é nosso. Obrigada. Bem, como a gente não poderia deixar de fazer, né? Vamos começar falando sobre essa decisão recente do STF que anulou toda aquela decisão anterior que condenava em relação à Operação Chequinho, hoje garantindo a sua elegibilidade novamente. Como é que vocês receberam essa notícia? Olha, eu sempre disse que a hora que o processo alcançasse uma esfera independente, eles iriam examinar o que a minha defesa havia pedido desde o início. Primeiro, a perícia. Não pode existir nenhum documento eletrônico que não seja periciável, né? A polícia em Campos retirou um pendrive de um computador e anexou um processo, mas nunca verificou se o que estava no computador era o mesmo que estava no pendrive. Então, tinha que ter perícia. Durante 10 anos, essa perícia foi negada. Quando foi autorizada, a própria perícia da Polícia Federal descobriu que as provas eram imprestáveis, né? Além disso, o ministro Cristiano Zanin, com quem eu não tenho nenhuma ligação, porque ele foi inclusive advogado do Lula, eu fui uma das pessoas que contestei a escolha dele, ele disse que a denúncia contra mim veio de um documento apócrifo, né? Quer dizer, então, a Operação Chequinho, com o tempo, ela vai sendo esclarecida. E, além do mais, havia uma questão já superada no direito brasileiro, porque não havia nenhuma testemunha que dissesse: eu recebi o cheque cidadão da mão do garotinho. As afirmações eram no seguinte sentido: ele é o mentor da ideia. Então eu fui condenado pelo domínio do fato. A teoria do domínio do fato. Olha, isso existe no direito alemão, a teoria do domínio do fato, mas numa situação bem diferente do que foi colocado aqui. Então, não foi surpresa para mim. Me deu uma sensação de alívio, me deixou 10 anos injustiçado, eu fui preso, eu fui espancado e torturado, inclusive dentro de poucos dias deve sair a condenação por tortura do policial que me agrediu e me torturou, e todo mundo sabe que foi uma vingança do grupo liderado por Sérgio Cabral na Operação Lava Jato, porque foi tudo denunciado por mim. A própria Procuradoria da República, ela apenas confirmou tudo aquilo que eu havia dito sobre Cabral, Pezão, o chefe do Ministério Público Estadual que foi preso, Cláudio Lopes, né? A primeira-dama Adriana Anselmo e todos os casos que foram aproximadamente 186 pessoas denunciadas e presas. Né? E foram desviados dos cofres públicos, segundo a Procuradoria-Geral da República, onde a denúncia foi investigada, 12 bilhões de reais. 4 bilhões foram devolvidos com leilão da Casa de Mangaratiba, apartamentos do Leblon, joias, tudo que o Sérgio Cabral havia roubado
né, dos cofres públicos e adquirido. Isso na Operação Lava Jato. Isso. Foi usado esse gancho desse problema em Campos para se falar que os governadores foram presos. Esse caso não aconteceu na época que você foi governador, não é isso? Não, eu fui governador só em 2002. A Operação Check-in aconteceu em 2016. Eles citam 5 governadores. Né? Mas agora, recentemente, né, depois da decisão, eles tiveram que explicar para a população. Né? Não, o caso do Garotinho não tem nada a ver com Lava Jato. Foi um caso que aconteceu em Campos, distribuição de programa social em troca de voto. Olha, o Cheque Cidadão foi criado por mim em 99. 99. O Lula tentou, quando ele se elegeu em 2003, elegeu em 2002, tomou posse em 2003, lançar um programa chamado Fome Zero. Não deu certo. Aí eles pegaram o meu programa, né, o Cheque Cidadão, deram uma roupagem e transformaram em Bolsa Família. Um programa meu, criado por mim no Brasil inteiro. Eu iria usar isso numa eleição que o nosso candidato perdeu? Tinha sentido. Doutor Chicão, que foi o candidato à época, não foi nem sequer processado. Ora, se a eleição, tudo isso teria sido feito para beneficiar o candidato a prefeito, por que ele não foi processado? Porque o beneficiário seria ele. Seria ele. Como, no caso agora, o Cláudio Castro, ele foi cassado, né? Não foi cassado porque ele renunciou, mas ele se tornou inelegível, junto com o Rodrigo Bacelar, que ficou inelegível e cassado, porque eles eram os beneficiários. Como é que você não processa o beneficiário em Campos? Em Campos foi um processo político, né? Queriam tirar de qualquer maneira o nosso grupo da prefeitura de Campos, né? Havia uma espécie assim de ódio aos garotinhos, né? E era isso. Não tem nada a ver com o governo do estado, como eles queriam atribuir, no caso. Eu não tenho nenhuma condenação que tenha me causado problema de restrição de liberdade, nem eu nem Rosinha, por fatos que tenham ocorrido do governo do estado. Eu, inclusive, quando saí para ser candidato a presidente da República de uma forma inédita, eu entreguei espontaneamente ao doutor José Moinhos Pinheiro, que hoje é desembargador, à época era o chefe do Ministério Público, a abertura espontânea do meu sigilo telefônico, bancário e fiscal. Eu entreguei. Não precisou ninguém pedir, não. Garotinho, só voltando, complemento a minha pergunta sobre a Operação Chequinho, o Ministério Público Eleitoral, ele recorreu dessa decisão. É dever de ofício. O autor da ação é o Ministério Público, né? Então ele tem que recorrer, é isso mesmo, né? Faz parte. Se ele não recorre, fica até chato, né? Claro. Então vamos seguir em frente. Fica parecendo que foi uma coisa combinada, como não foi. Né? Estamos num momento, né, do calendário eleitoral, a política, principalmente no Rio de Janeiro, efervescente. E a questão do mandato tampão do governo do estado, que estamos hoje com o desembargador. Qual o seu momento em relação a isso? De que forma o senhor está participando? Olha, eu pretendia, né, disputar uma eleição normal em outubro, né, se ela fosse ocorrer somente dentro de um calendário de uma eleição, como ocorre de 4 em 4 anos, a deputado federal. Já vinha colocando isso há mais de 2 anos, né? Mas ocorre que surgiu essa possibilidade dessa eleição. O meu partido, por unanimidade, diz o seguinte: olha, se houver uma eleição fora de época, nós só temos um candidato pronto para isso. É o Garotinho. Porque, além de conhecedor profundo da máquina estadual, eu sou o único que ultrapasso 15, 20% dos votos, sem dizer que sou candidato. Quando coloco o meu nome ali, eu dou 18%, 19%, sem me colocar como candidato, né? E, além do mais, eu tenho sido a única pessoa no estado, ao longo desses anos,
a denunciar a corrupção e o alinhamento dos dois grupamentos políticos mais fortes do momento ao crime organizado. Fui eu que fiz as primeiras denúncias contra o envolvimento do governo Cláudio Castro, através de Rodrigo Bacelar, com o Comando Vermelho. Eu dizia claramente, maior empresário do Rio, do setor de combustíveis, Fernando Trabac, lava dinheiro do Comando Vermelho em seus postos de gasolina. Fernando Trabac, quando foi preso, seu advogado era Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar fez com que Fernando Trabac fosse o maior contribuinte da campanha de Cláudio Castro no setor de combustíveis. E era visível pelas informações que eu tinha, pelas alianças de campanha, que o envolvimento era muito grande, né, com o Comando Vermelho. Então você tem hoje um grupamento político fortemente ligado ao Comando Vermelho. Aí você tem o caso do prefeito do Rio, Eduardo Paes, com um alinhamento com a milícia. A madrinha da milícia do Rio, Lucinha, né? O filho dela é secretário do Eduardo Paes. Ela foi presa, a Assembleia soltou, né? Como a madrinha da milícia. Então você tem de um lado o Comando Vermelho, você tem do outro a milícia. Eu tenho dito, olha, se vocês não querem nem o Comando Vermelho, nem a milícia, votem em mim que eu prendo os dois. Porque hoje em dia a participação está grande no governo do estado, né? Desses grupos aí, milícia. Milícia menos. A milícia é mais alinhada com o Eduardo Paes, sempre foi, né? Você vê pelos relatos, né, dos milicianos que eles foram até prejudicados pelo governo do estado, que favoreceu a retomada de territórios ao Comando Vermelho. Eu cito sempre a questão de Jacarepaguá, que era uma área miliciana, com o apoio da setores da Polícia Militar, tomaram a área de Jacarepaguá, só resta na mão da milícia Rio das Pedras, Nova Iguaçu, na chamada Estrada de Madureira, que começa no quilômetro 32 e percorre e vai até o centro de Nova Iguaçu. São mais de 20 bairros, né? Bairros grandes. Tudo aquilo era milícia. Virou tudo Comando Vermelho. O Comando Vermelho se expandiu demais porque foi favorecido nesse acordo com o governo do estado. Então, a milícia hoje está alinhada com o Eduardo Paes. Eu aqui não tenho compromisso com nenhum dos dois lados. Garotinho, você já foi secretário de Estado de Segurança. Você acha que hoje essa é uma área que é o maior desafio de quem governar o Rio de Janeiro? O desafio é tomar decisões. O Frânio disse aqui no início, e isso tem sido uma tônica, as informações de quem rouba, quem compra o roubo, de quem vende droga, de quem vende arma, todo mundo no Rio de Janeiro sabe. O problema é ter coragem e independência para tomar a decisão, né? Há algumas medidas pontuais que você tem que tomar. Por exemplo, você tem que recolocar na rua o Getan. O que é o Getan? No Rio, antes de eu ser governador, e agora voltou, né? E eu criei o Grupamento Especial Tático Móvel. Eram 5 blazers, cada uma com 5 militares com fuzil, e eles ficavam rodando na região metropolitana. Eram 40 equipes, eram 200 viaturas rodando na região metropolitana, as vias principais. Não tinha bonde na rua. A rua foi retomada pela polícia e a população podia sair à noite. Hoje você vai no Rio de Janeiro, as pessoas têm medo de sair à noite porque encontra com bonde de bandido. Primeiro bonde de bandido que bateu de frente com o Getan foram metralhados. E aí disseram, ó, tá ruim de sair à noite. Então, algumas medidas assim você tem que tomar. Você tem, por exemplo, que mudar as maneiras com que as delegacias especializadas trabalham hoje. Por exemplo, o Rio de Janeiro teve, no ano passado, 185 mil carros roubados e furtados, né? Isso é um número espantoso, que faz com que o seguro do Rio de Janeiro seja o mais caro do Brasil. Mas teve mesmo.
O que ocorre hoje? Eu digo e provo, né? O carro é roubado, né? É levado para dentro de uma comunidade. Dentro da comunidade já tem um receptador combinado com a polícia. Então ele avisa a polícia e pergunta: já deram entrada no seguro? Aí a pessoa vai dar entrada no seguro. A seguradora, ao invés de pagar o seguro total do carro que foi roubado, a polícia vai lá, finge que recupera, o carro é devolvido, intacto, e paga R$ 3.500 ao policial. O policial fica com R$ 2.500 e dá 1.000 para o bandido. Então, você imagina, 185 mil carros roubados e furtados. Bota que a metade disso só tenha sido recuperado. Nós estamos falando de quantos milhões? Se um policial recupera 4 carros roubados por semana, ele ganha R$ 10.000 por semana. No final do mês, ele ganhou R$ 40.000. E o bandidinho ali da favela ganhou 4.000, R$ 16.000. Isso é um absurdo, mas todo mundo sabe que funciona assim. A desonestidade é entre eles mesmo, né? Sim. Ou seja, seja, é uma máfia. Ó, e quem paga isso? A seguradora? Através da FENASEG, a Federação Nacional de Seguros. Eu arrolei um processo contra o senhor Júlio Avelar, que é o presidente da FENASEG. Eu estou processando ele. Garotinho, você já fez denúncias contra o judiciário, políticos, facções. Polícia. Você não tem medo, não? Medo de quê? Todo mundo vai morrer, né? Então que você morra. Mas nem todo mundo vai morrer assassinado, pelo amor de Deus, governador. Vai morrer de um jeito ou de outro. Não, eu não tenho medo da morte, eu tenho minha consciência tranquila. Numa certa ocasião, tem até uma história engraçada para contar. Quando eu fui entrar na Procuradoria-Geral da República, com as denúncias que envolviam aquele leque de políticos, o deputado Jorge Pisciani me ligou. Ô, garotinho, quero fazer uma última tentativa. Você topa uma conversa com o Cabral? Falei, você não tem muito quem conversar com o Cabral, não, mas o que você acha? Não, tenta demovê-lo de algumas coisas que ele anda fazendo. Eu falei, tá, onde é que vai ser esse encontro? Ele disse, na minha casa, eu marco um café, você vem aqui na minha casa na Barra. Lá fui eu. Sentamos, estamos batendo papo, eu e o Pisciani, daqui a pouco desceu um helicóptero, desceu o Sérgio Cabral. E aí, como vai? Aquele jeitão moleque dele, né? Tudo bem, e tal. E aí, o nosso detetive aí, investigador. Você devia ser polícia, não devia ser político, não. Felizmente, a comunicação me conquistou, né? Mas vem cá, o que é aí, Pisciani? Não, eu tô falando do garotinho que isso vai acabar sobrando para todo mundo, para mim, para os empresários, para você. Mas não dá nada, olha. O Claudinho que ele se referia, era o chefe do Ministério Público, né? Fui eu que coloquei lá. A federal tem o Beltrame, meu secretário. Passa tudo na mão dele, eu travo tudo lá. Na justiça, você sabe, né? Estou nomeando um monte de desembargador, tudo alinhado lá com o presidente. Então, não vai dar nada. Lá em cima não anda, você sabe como é que é, né? E as denúncias tem que passar aqui primeiro no estadual, vai dar nada. Deixa o garotinho publicar naquele blog dele lá que só dá audiência. Problema não dá. Aí eu falei, tá bom, então é isso. Segue sua vida, que eu sigo a minha. Agora, tem o seguinte, ele falando, vai ter troco, né? E foi o troco que eu recebi, né? Vai ter troco, porque chumbo trocado não dói. Eu falei, tá bom, legal, não tem medo de troco, não. Você não tem medo de morrer, não? Perguntou pra mim. Eu falei, não tem não, Cabral. Sabe por quê? Eu sei pra onde eu vou. Quem deve ter medo de morrer é você, que você não sabe pra onde você vai. Já fez um acordo com Deus também? Já sabe que você vai pro céu? Eu falei, não, Cabral, não fiz acordo com ninguém, não. Não chega tanto, né? Não chega tanto, né? Eu tenho minha consciência tranquila. Agora, garotinho, você falou já por que você quer ser governador novamente, né? Que você, além de ter coragem, você conhece Campos, conhece o estado todo. Na verdade, eu não tenho essa obsessão, né? É um carro que eu já ocupei. Sei das dificuldades que vou encontrar. Isso para mim hoje não é uma missão.
Eu vou sabendo das 5 situações emergenciais que eu tenho que adotar. Talvez pouca gente tenha noção da desordem administrativa, financeira do Estado, a desorganização do aparelho policial totalmente corrompido e desmontado. Os batalhões foram loteados, cada batalhão tem um preço, os comandantes são nomeados para arrecadar. É uma coisa terrível. Então, administrativo, financeiro, policial, a corrupção, que é algo, não tem um órgão. Outro dia uma figura ilustre aí me chamou para uma conversa, ele falou assim, escuta, me explica essa situação da corrupção. Por onde a gente começa? Eu falei, é melhor eu te contar onde não tem. Porque onde tem, eu vou levar 2 dias contando a você, é roubo em tudo. Tudo no Estado é roubo. Da Codert, passando pelo Detro, pelo Detran, é tudo, né? Então você tem um Estado corrompido, desorganizado, falido, com uma polícia totalmente desestruturada. E o que é pior, e vem o 5º ponto, com uma população descrente. Então, cansada, não é fácil. Né? Pois é, mas aí só para concluir, você sabe disso tudo. E eu queria saber o que você destaca quando você foi governador? Porque isso tudo está para acontecer, né? Essa melhoria, vamos dizer assim. E para trás, o que você pode destacar? Olha, vamos pegar por área. Né? Eu peguei o Estado, era o único do Brasil que não tinha dívida negociada com a União. Eu fiz, segundo o ministro Pedro Malan, a melhor renegociação de dívida do Brasil. Foi onde surgiu o Rio Previdência. Saneei o Estado e botei os salários em dia. Então eu sei negociar a dívida. Eu peguei um Estado que não tinha nada em termos de segurança. Eu instalei a nova sede do BOP, criei o Instituto de Segurança Pública, aparelhei a polícia. A polícia do Rio usava 38, com pistola .40, com fuzil. Criei a melhor estrutura da Polícia Civil, que funciona até hoje. A delegacia é legal. As delegacias do Rio eram uma vergonha. Né? O GAM, o Grupo Aéreo Marítimo. Então, tudo que tem na polícia hoje, inclusive o Instituto de Segurança Pública para coletar os dados, tudo foi montado por mim. Você não tem um setor da polícia hoje, ainda, que não seja reflexo do que eu criei. Então, eu estou te falando, eu sei negociar a dívida, eu sei como organizar a polícia. Vamos para o 3º ponto, desorganização administrativa. Olha, o governo Marcelo Alencar foi um governo Casa Bahia. Desculpe a propaganda. Mas ele saiu fazendo o quê? Vendendo coisa para ir tocando o Estado. Vendeu o Banerj, vendeu a Serg, vendeu a SEG, vendeu as Bacas, vendeu o metrô e vendeu tudo. Eu não vendi nada e organizei o Estado administrativamente. Então, eu tenho experiência. Corrupção. Lembra de um escândalo de corrupção de 2002? Não tem. Eu saí do governo com a mais alta popularidade que o governador já saiu, ao ponto que a minha esposa, que não é um fato normal, estamos falando uma pessoa que não tinha sido candidata a nenhum cargo público, ela foi eleita no 1º turno e a campanha dela era: eu vou continuar o trabalho que o garotinho começou. Olha, ela fez 52% dos votos. Se eu tivesse sido mau governador, não iam ter 4.200.000 malucos para votar na esposa do garotinho. Né? Então, assim, eu, com todo respeito aos demais candidatos, nenhum deles tem a mínima noção do que vão encontrar pela frente. Noção. O Douglas, muito pouco experiente. Né? E o Eduardo Paes com experiência de prefeitura. É diferente. Né? Principalmente que a Prefeitura do Rio, a principal receita dela é IPTU. Né? O IPTU no Rio e depois é o ISS.
As principais receitas do Estado hoje são o ICMS e os royalties do petróleo. São coisas completamente diferentes, sobre as quais o Eduardo não conhece nada. Nada. Então, assim, pode ser que eles aprendam, mas nós estamos numa situação de emergência. O Rio de Janeiro é aquele paciente que chegou e tem que ir direto para a UTI. Não tem aquele atendimentozinho. Tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Com o Republicanos tendo colocado seu nome, então, hoje você é candidato ao mandato tampão. Eu espero, primeiro, para dar resposta ao Republicano, o julgamento. Está ocorrendo hoje, quarta-feira, logo mais, nós vamos saber se as eleições serão diretas ou indiretas. Indireta eu não tenho a menor chance, porque uma das minhas críticas mais duras é contra a Assembleia, que foi cúmplice de toda essa roubalheira do Estado. Então, eu não tenho voto, acho que nenhum deputado. Então, eu não posso ser, eu só posso ser pelo voto da população. Se a eleição for direta, né, aí eu Tá no páreo. vou disputar. Caso contrário, onde os eleitores vão encontrar seu nome lá na urna eletrônica? Se a eleição for em outubro, eu serei candidato a deputado federal. Mas candidato a deputado não estaria também? Vladimir também, né? Anunciou a candidatura dele. Vou repetir o que eu disse a ele, né? Eu acho um equívoco, né, ele deixar 2 anos e 9 meses do mandato para o qual ele foi eleito. Tudo que não tem explicação compreensível, né, fica uma certa nuvem no ar, né? Ele era deputado federal, renunciou a metade do mandato de deputado federal para ser prefeito. Aí agora se elege prefeito, vai renunciar para ser deputado federal. Qual é a lógica disso? Claro, o prefeito está assumindo uma pessoa ótima, o Frederico é uma pessoa preparada, acho que Campos tem muito a ganhar com ele, só que o Vladimir, a meu ver, ele está deixando o eleitor meio que assim, por quê? Dizer, Campos não tem representação em Brasília, mas vai ter, se eu for deputado federal, e Campos tem representação em Brasília. O deputado Caio Viana é deputado federal, colocou emendas aqui. Certo. Trouxe, eu vi foto do Caio dentro da prefeitura, entregando cheque, recursos. Então, assim, eu não me intrometo nas suas decisões, ele é maior de idade, mas eu não sou obrigado a concordar com atitudes políticas que para mim são difíceis de explicar. Garotinho, já que a gente está falando de política desde o início, né? Mas vamos falar um pouquinho, como é que surgiu, porque sempre você está na comunicação, mas está na política, a comunicação e na política. Como é que surgiu essa vontade de entrar para a política? Não, surgiu do rádio, né? Porque eu sou apaixonado pelo rádio, né? Embora o rádio hoje não tenha aquela força que tinha na época em que eu comecei, mas ali no rádio eu comecei a ver os problemas da população, né? Olhar... Rádio Cultura, não foi isso que você começou? Eu comecei na Rádio Cultura. Rádio Cultura. Levado por Nicolau Lousada. Lembro, E ali na Rua do Ouvidor, né? Na Rua do Ouvidor ali. Tive um grande professor chamado Sérgio da Mata Tinoco, que era um grande locutor de futebol, uma figura incrível. E trabalhei com muita gente boa no rádio. Por onde eu passei em Campos, trabalhei em todas as emissoras de rádio de Campos e deixei muitos amigos, alguns inimigos, porque é normal, mas 90% amigos. E eu comecei de uma forma totalmente diferente do que todo mundo pode imaginar. O Lousada foi almoçar um dia lá em casa, trabalhava com o papai na prefeitura, e eu estava transmitindo futebol no banheiro, por causa daquele barulho que faz no banheiro, né? Aquele eco. O eco. Aí ele falou assim, esse garoto leva jeito, né? Aí me pediram para fazer um teste lá na Rádio Cultura, e eu fui porque eu estava fazendo uma peça de teatro, né? E eu falei, eu vou aproveitar para divulgar minha peça lá no Sesc, né? Falei, rádio, vou aproveitar, vou divulgar.
Acabei passando no teste. Mas aí não tinha muito jeito. Eles me botaram para... não tinha muito jeito de me aproveitar de cara, né? Me botaram para cobrir o Jockey Club, porque naquela época tinha corrida. Então eu dava as barbadas do Jockey toda terça-feira, o Hipódromo Lineu de Paula Machado. Aí um dia, né? Eu só dava barbada, eu não transmitia a corrida. Eu estava começando já, o Sérgio Tinoco me botou para narrar as preliminares de futebol. Eu fui começando, narrando ali juvenil, né? Um dia entra o diretor da rádio, uma figura chamada J. Costa, bate na mesa e diz assim: olha, tem uma grande notícia para a nossa equipe. O Grande Prêmio Cidade de Campos vai ser homenagem ao deputado Alair Ferreira e nós precisamos transmitir. Ele vem de Brasília, vem com Boeing, vem ministro, autoridades. E ficou todo mundo olhando um para a cara do outro, tirou: aqui não tem locutor de corrida de cavalo. Aí ele falou: bom, tem o garotinho que está sempre lá no jockey. E o garoto, eu falei: pô, é a minha chance de aparecer, né? E a grande chance. Olha só, eu imaginava que a transmissão de uma corrida de cavalo fosse parecida com uma corrida de futebol. Porque no futebol, quando você não lembra o nome, você vê o número da camisa e dá tempo. Depois, com o tempo, eu fui aprender que o jockey você identifica pela cor da camisa, do aras. Não dá para ver número, porque é tudo emboladinho. Muito rápido também. Né? Minha sorte é que o Grande Prêmio foi no 7º páreo. Porque quando começou a primeira corrida, eu olhei, me deu um frio na barriga. Eu não conseguia ver nada. Aqueles cavalinhos tudo emboladinho, com binóculo. Eu comecei a passar mal. Eu fiquei nervoso, suava. Aí eu falei... Primeira vez, né? Derrota. O que eu vou fazer? Não, pior do que a derrota. É pior do que a derrota. Por quê? O cara que joga no cavalo, quando ele perde, ele rasga aquela pulha do jogo, né? E joga aquilo pra cima, né? Eu falei: se eu narrar errado e alguém perder dinheiro, eu vou apanhar aqui e não vou poder andar na rua depois. É pior do que a derrota. Aí, rapaz, olha como é que Papai do Céu foi bom comigo. Não, e se narra errado, a pessoa acha que perdeu, joga fora e sim, depois ele não, ia tava apanhar enganado, muito, tava Olha enganado. só, e o jockey lotado, sabe, o jockey de Campos era finíssimo, todo mundo super elegante. Veio um Boeing realmente com Mário Andreasa, né? O aeroporto de Campos desce Boeing, né? De Brasília, vários deputados. Alair Ferreira tinha um prestígio na Arena, Aliança Renovadora Nacional. Foi 8 mandatos, né? Era um cara que assim, era respeitado naquele período militar. Só gente importante, como dizia na época, Lotado. né? Só E gente a elite importante. de Campos toda lá. Rapaz, eu falei: o que eu vou fazer? Mas como era o 6º ou 7º páreo, eu fiquei ali, rapaz, sem saber o que fazer. Passei a mão no dial, caiu na Continental. A Continental era o sistema Mário Tamborindeg de comunicação. Aí o cara fala assim no estúdio: daqui a pouco a Rádio Continental de Campos entrará em cadeia com a Rádio Continental do Rio para a transmissão do Grande Prêmio de Campos com o locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro, Hernani Pires Ferreira. Eu falei: aqui que eu fico. Vou colar. Não, eu falei: vou tentar dublar o cara aqui, né? Só que o cara, o Hernani Pires Ferreira, locutor oficial do Jockey Clube, o cara narra numa velocidade maluca. Eu falei: mas é aqui que eu vou ficar. Já, né? Aí eu fiquei ali na Continental. O cara: atenção, eu digo: atenção, os cavalos estão se alinhando, os cavalos estão se alinhando. Foi dada a partida, toma a ponta, a Frânio livra 1, 2, 3 copos de vantagem para Liriane em segundo, Antônio em terceiro, Lindamar em quarto, Dinaldo em quinto, Rosinha em sexto, passam a faixa dos 100 metros iniciais. Minha sorte foi que o cavalo que ganhou, quando diz assim: contornam a curva de chegada e entram pela reta final, toma a ponta, xerife, livra 1, 2, 3, não em frente às tribunas especiais, não perde mais, cruzam a faixa final. O cavalo disparou. Aí eu fiquei tranquilo, narrei bem pra caramba, dublei o cara. Aí eu falei: matei a pau. Só que em determinado momento, ali pelos 300, 400 metros, antes da virada da curva, eu com medo de errar o nome do cavalo, porque ele falava muito depressa, eu nem olhei para lá. Eu fiquei olhando o papel, o programa ali dos cavalos, e ouvindo ele, né? Então, ouvindo e lendo aqui para não trocar o nome dos cavalinhos. Aí acabou, o deputado desceu, entregou o troféu, tal. Eu tô vendo ele voltar,
Só que ao invés de voltar para a tribuna, eu estou vendo ele vir na cabine de rádio. Falei, pô, o cara vai me dar os parabéns, né? Ou vai dar uma entrevista, qualquer coisa. O mínimo. Aí ele chegou e falou assim, você é muito jovem. Eu falei, muito obrigado. Escuta, eu vi que você estava narrando muito bem, virei o binóculo e tirou a curiosidade. Como é que você narra corrida de cavalo sem olhar para os cavalos? Ele viu que eu estava olhando. Descobriu. Ele viu que eu estava olhando para o papel. Fez a descoberta. Aí eu falei, não, deputado, deixa eu explicar para o senhor. Eu fiz uma dublagem. Eu virei dublador. O meu neto hoje é dublador da Disney, filho da Clarissa. Ele dubla o Ursinho Pooh, aquele desenho animado. Sei. Ele é o leitãozinho. Não, ali e ele está se destacando, né? Seguindo então, assim, os passos dos avós. Aí depois eu virei dublador de futebol. Tem muitas histórias de jogos que eu dublei. Teve um sensacional. Eu tinha sido mandado embora das grandes emissoras de campo, fui parar na Rádio Educadora Goitacá. Né? Aí eu transmiti o jogo do seguinte: a difusora pagava a linha de transmissão e mandava o locutor lá transmitir. Eu ficava em casa ligado da emissora, ouvindo e dublando. Né? Eu tinha que pagar a linha da Embratel, a educadora na rádio estava começando, né? Não tinha muitos patrocinadores. Um belo dia, Americana e Rio Negro de Manaus. Começa o jogo. Bom, com 15 minutos caiu a linha da Embratel. Aí voltou para o estúdio com o Carlinhos Manhães. Estamos esperando o retorno do sinal da Embratel, que hoje não tem mais isso. Não tem, acabou. E a Luísa parei de transmitir o jogo lá. E eu não parei, eu continuei inventando o jogo. Eu transmiti um jogo que não existia. Só voltou no intervalo. Só que já estava 2-0 pro outro time. E no meu estava 0-0. É lógico. Fica pra trás Não, aí eu em 5 minutos do segundo tempo tive que fazer 2 gols. Para poder... Deus. Bom, aí passou. 3 dias depois eu tô no calçadão. Tinha um café ali no calçadão. O famoso café do Ceceu. Né? Onde a turma sentava, bater papo ali e tal. E políticos se encontravam. Ceceu de gozação, vendo para mim e falou: rapaz, vem cá, eu tava lendo aqui no jornal, o gol do time lá foi no primeiro tempo. No seu jogo que você transmitiu, que eu tava te ouvindo, que a outra rádio saiu do ar, o gol foi no segundo tempo. Como é que é isso aí? Aí né, descobriram que... Descobriram Mas aí, nessa época, você não quis nem ser candidato a vereador, não, né? Já quis logo ser candidato a prefeito. Não, eu fui candidato a vereador. Chegou a ser candidato, mas foi vereador? Não, eu fui um dos mais votados da cidade, mas não tomei posse, porque eu fui pelo PT e o partido não deu legenda. Aí depois eu me candidatei a estadual e me elegi. Depois que eu vinha prefeito. Ah, sim. Primeiro eu fui deputado estadual. E vamos falar um pouquinho para a geração Z, que não conhece muito essa época, né? Que você foi prefeito de Campos. Houve uma virada, né? Quando, na sua gestão de prefeito, a gente pode citar até a questão da negociação do Trianon, que é uma história interessante, eu gostaria até que você contasse também. Ranulfo, inclusive, esteve aqui, mais ou menos, en passant, falou sobre isso. Falou alguma coisa também. E também essa política das creches, né? Essa ampliação das creches. Na verdade, a minha eleição, a cidade precisava de uma ruptura. Né? Ela precisava romper com um modelo econômico e político que não absorveu a mudança econômica que a cidade teve. Campos do passado era uma cidade muito forte no interior, mas com o declínio do açúcar no mercado internacional, as usinas sofreram aqui e a população veio migrando para a periferia das cidades. Então você começou a ter bairros surgindo como Santa Rosa, Parque Guarulhos, Parque Lebré, né? Esses bairros foram surgindo decorrente das pessoas que vieram migrando, das usinas que foram fechando no interior, né? Você teve usina que fechou em Santa Maria, em Santo Eduardo, você teve usina que fechou em Poço Gordo, em Saturnino Braga. Isso tudo as pessoas vieram migrando. Na Baixada, houve ainda uma presença de um
novo modelo econômico, que foram as cerâmicas, que segurou um pouco. Mas na região norte não teve isso. Então foi a região que sofreu o maior esvaziamento econômico. Essas pessoas vieram para onde? Para Guarulhos, que é a primeira parada antes da ponte. Então Guarulhos, que era praticamente o Jardim Carioca, ele começou a receber o Calabouço, Custodópolis, Foi crescendo. Santa Rosa, o Bandeirantes, o Nova Campos, toda aquela população. Você vê que 80% da população de Guarulhos é negra, oriundo dos antigos escravos cortadores de cana. E essa população, quando vem, ela encontra zero de rede de proteção social. Então era preciso que existisse um governo que tivesse o cuidado de montar uma rede de proteção social para aquela população que cortava a cana, mas não tinha onde deixar o filho, né? Não tinha, enfim, condições mínimas de ter uma vida digna. Então, eu percebendo isso, o que eu fiz? Eu implantei mais de 40 creches, mais de 40 unidades básicas de saúde, né, que na época a gente chamava de posto de saúde. Sim, né? Postinho, né? Por isso que as pessoas achavam que eu estava fazendo um governo populista. Não, eu estava fazendo um governo de acordo com a realidade econômica do município que eu estava vivendo no momento. Aquelas comunidades não tinham água, não tinham esgoto, viviam na lama, não tinha uma rua calçada. Praticamente, na época era calçamento, eu calcei Guarulhos inteiro. Depois Rosinha veio e asfaltou. Né? Eu fiz creche em tudo quanto é lugar. Né? Então, foi assim, um momento onde esta população desprovida de assistência, ela começa a ser incorporada à cidade. E aí cria um conflito. Eu não nego que houve um conflito. O Rio Paraíba é um divisor de classes em Campos. Desse lado aqui onde nós estamos próximo ao Jardim São Benedito, é o lado branco e mais rico da cidade. O lado de Guarulhos, exceto o Jardim Carioca, é o lado pobre e negro da cidade. Então, o que parecia aos olhos é que eu era o candidato dos pobres e negros contra o candidato dos brancos e ricos. Isso foi uma contradição que foi criada, porque na prática era isso. Mas não é porque eu queria ser. Era a necessidade da época. Era o momento histórico. Sim. E o político que não entende o seu momento histórico, né, ele perde o compasso da história. Eu entendi, né, e fui bem sucedido nisso. Então, eu comecei a fazer na época, Fundação do Menor, e depois hoje Infância e Adolescente. Eu criei o programa Desafio, que gerou a nível nacional o PET. A doutora Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, veio a Campos ver como é que funcionava aquele programa que tirava as crianças do trabalho infantil. E criou um programa nacional. Roberto Henrique, na época, era o presidente da fundação, lembra muito bem disso. Vocês conversaram com ele, ele dá até mais detalhes, né? De como nossos programas serviram de parâmetro para o Brasil. Tanto que eu me destaquei como o melhor prefeito do Brasil. Chegou aí no programa de Jô Soares, né? Sim, não, e programas inovadores. Como, por exemplo, é uma pena que Campos tenha abandonado e outras cidades tenham adotado a ocupação de espaços urbanos produtivos, as hortas de bairro, era uma coisa impressionante. Você andava pela cidade, você não via terreno baldio. E aquilo servia, primeiro, economizava dinheiro para as creches, porque eu pegava quase tudo dali. Segundo, gerava emprego, porque a pessoa podia vender 20% que produzia, ainda dava para ganhar mais de um salário mínimo. Terceiro, acabava com foco de inseto no bairro. Terceiro, acabava com foco de entulho, porque ninguém joga entulho em cima de comida. Verdade.
Em entendeu? hortas ninguém joga. Ninguém joga. Então, eu cheguei a ter 400 hortas dentro da cidade. O programa ganhou uma dimensão nacional tão grande que a Petrobras depois adotou um programa chamado Horta na Escola, criado a partir do meu programa. Dei palestras em várias cidades sobre isso. Então, foram esses programas inovadores. Por exemplo, Guarda Mirim, a primeira do Brasil, de Campos. Guarda Municipal, uma das primeiras do Brasil, a primeira do Estado. Eu criei aqui, não existia guarda municipal, né? Então, assim, foram muitas inovações que me levaram a sair da cidade e me projetar primeiro no estado e depois no país. Mas por quê? Porque eu leio muito. Até hoje eu sou uma pessoa que eu leio 2 livros por semana. Hoje eu leio muito filosofia. Eu fui formado em teologia, aproveitei, né? Porque quando você estuda teologia, você acaba tendo muita matéria de filosofia. Me aprofundei na filosofia e acompanho a administração pública de lupa. Qualquer experiência nova em qualquer setor, eu estou de olho. Atualizado, né? Sempre atualizado. Eu vi até uma fala da ex-prefeita Rosinha dizendo que todo lugar em Campos tem um legado da família Garotinho. Com certeza. Esses dias eu vi uma fala dela. Não tem um bairro que não tenha, né? Você vê, uma certa ocasião, né? O César Maia tentando me botar a peste. O cara do interior, que não gosta do Rio, que não gosta de cultura. Eu falei, escuta, você foi prefeito do Rio, né? Você pode me dizer o bom teatro que você fez? Ele ficou, eu falei, pois o maior teatro do estado quem fez fui eu. E negociou também não, na época, né? E com luta, né? Não foi assim dado. Né? Eu fui lá, ameacei tirar a conta dos funcionários do banco, fiz campanha para a população tirar a poupança do Bradesco, acabei tendo que parar lá na Cidade de Deus, sentado na mesa com Amador Aguiar e Lázaro Brandão, 2 ícones. Né? Quando o Bradesco era o gigante que era. Mas eu nunca tive esse ódio de medo de nada. Né? As pessoas ficavam assustadas. Pô, ele teve com Lázaro Brandão. E eu com a maior naturalidade do mundo. Quando ele virou para mim e falou assim, olha, o máximo que a gente pode te dar é $100 mil. Eu falei, olha, eu não vou sair daqui. Vou chegar na minha cidade. Até que eu tive com Lázaro Brandão e Amador Aguiar, levei $100 mil. Mas quanto o senhor quer? Eu falei, eu quero $1 milhão. Tá aí o Trianon hoje. Se não fosse a luta, não tinha saído. Porque, para quem não conhece a história, né, o antigo Teatro Trianon era onde é o Bradesco hoje, no Calçadão, né? Era Foi naquele demolido. espaço ali. Foi demolido. Numa articulação comandada à época pelo prefeito Zezé Barbosa, que fez o destombamento com a Câmara de Vereadores. Inclusive lá no Bradesco tem tudo isso documentado. Eles pagaram, né, propina já naquela época a Câmara para fazer o destombamento, porque aquela era uma área que pertencia à família Paula Carneiro, Boulevard Francisco de Paula Carneiro. Então, pertencia ao Francisco de Paula Carneiro e foi tombada. Né? O prédio histórico, que ali, poxa, mesmo com toda a beleza que o Trianon tem hoje, não dá para construir um teatro daquele. Né, que era, eu me lembro, assisti muita sessão de Tom e Jerry. Eu era criança, de manhã, era aquela Coca-Cola que a gente tomava com pipoca para assistir Tom e Jerry, aquilo ficava lotado. Né? E quantos espetáculos maravilhosos. E tinha um glamour, né? Uma coisa assim, né? Era muito arquitetura, tudo. Campos tem uma história muito rica, né? Esse período foi muito pujante, realmente. Eu sinto muito que os prefeitos, né, não tenham dado prosseguimento. Eu até prometi ao prefeito que vai assumir que eu vou entregar para ele um plano que era a continuidade da recuperação do centro de Campos. Porque os centros, de uma maneira geral, não é só em Campos, você vai no centro do Rio, é a mesma coisa das grandes cidades, eles estão morrendo. Mas a saída, eles estão morrendo por quê? Você vai ali no centro logístico de Campos, na entrada de Campos, onde ficam aqueles galpões, eu tive lá outro dia. Você tem ideia de quantas encomendas
são entregues por dia em Campos. Mercado Livre, Shopee, Shein, AliExpress e outras, tem ideia? São 44 mil encomendas por dia. Por dia. Isso saiu da onde? Do comércio. Era o comércio que vendia, principalmente o comércio central. Sim. Né? E além disso, o comércio se expandiu também um pouco para a periferia e para os shoppings. Você vê, uma Nazário Pereira Gomes, uma Zé Carlos Pereira Pinto, a Avenida Pilinca. Então, Goitacazes, tá? Goitacazes, virou um polo. Então é preciso reinventar o centro. E reinventar, eu estou falando em reinventar mesmo, não é inventar, não. O centro já teve o Monte Líbano, o centro de Campos já teve a Casa do Chá. O centro de Campos tem que virar um centro gastronômico internacional, com a francesa, com a portuguesa, com um local onde você tome chá. Vai ser uma beleza. Não, e nós temos um conjunto arquitetônico lindo, né? No centro. Mas você tem que ter incentivo para isso. Sim, verdade. Não é? Não adianta você dar incentivo para determinadas coisas que não geram riqueza, enquanto o que nós temos de patrimônio arquitetônico no centro de Campos, você imagina um centro de Campos com esse monte de restaurantes de comidas de diferentes nacionalidades, típicas, né? né? Típicas, Tem as né? típicas, tem as diferentes nacionalidades o também. Monte Líbano em Campos ali, lembra? Onde a gente, Sim. lembra da francesa? Tinha o Sagres, tinha tudo ali no centro. Dá para fazer tudo isso com empresários campistas, desde que o Fundecam financie. Ao invés de ficar financiando fábrica de colchão, sei lá o que foi, de fralda, lá na... Que já teve Não, teve na não, Baixada, nunca né? funcionou. Já foi anunciada. Gastaram um dinheirão. A dívida hoje existente do Fundecam é mais de 300 milhões. E gente que pegou dinheiro com 300 milhões e financia belíssimos empreendimentos no centro de Campos, restaura aquelas fachadas maravilhosas. Então, assim, eu fiz a minha parte, né? Agora, eu nunca deixei de pensar em Campos. Eu tenho ideias para a cidade e ofereço essas ideias. Já ofereci ao Frederico, ele se demonstrou muito interessado e eu vou ajudá-lo naquilo que eu puder, né? Na função que eu tiver. Sim. Com certeza. Estamos chegando no final, mas eu gostaria de ouvir duas coisas suas. Eu gostaria de saber qual você considera o maior legado na sua vida política e o que ainda falta para te realizar como político. Olha, o meu maior legado, eu diria que foi ter despertado a consciência de muitas pessoas para a política. A política em Campos era de um grupinho, né? Um grupinho que dominava a política de Campos. Na verdade, dois grupinhos, né? A Arena 1 e a Arena 2. Eu despertei o povo para uma nova visão política. Isso é maior do que qualquer obra que eu possa ter feito. Maior do que o Trianon, maior do que Abreu Ferreira Machado, maior do que ter feito a Fundação da Infância, maior do que todas as creches. Abrir a cabeça das pessoas é uma obra de arte, né? E o meu sonho não realizado, eu sempre sonhei ser presidente da República, mas não desisti ainda não, tá? Isso aí, caminhar. Agora você falou uma coisa que eu estava lembrando aqui, o Ferreira Machado é o hospital que é referência. Esteve fechado uma época. Não, muitos anos. Durante muito tempo e foi reaberto na sua gestão. E olha que luta, hein? Eu tive que transferir a prefeitura para dentro do Ferreira Machado. Levei a Ana Lúcia Boiná e o professor Suledil lá para dentro. Que guerra! Mas está aí hoje, né? Campos não tinha um pronto-socorro, porque o provedor da Santa Casa à época era o senhor César Caldas, brigou com o então prefeito da época, era Zezé Barbosa, porque um era de um partido, outro era de outro, e aí Campos ficou sem pronto-socorro. E eu prometi que eu ia abrir. E como eu vi que não conseguia, eu tinha nomeado meu vice-prefeito, que era médico, ele também não estava conseguindo, devido a boicote mesmo das pessoas que não
entendiam a necessidade de um pronto-socorro. Aí eu disse, bom, eu tenho que abrir. Então, eu transferi o gabinete do prefeito para lá e fiquei lá, até abrir. Hoje é referência, né? Referência, tem de toda a região. Nossa senhora, toda a região. Se não fosse, que seria de nós se não fosse ele. É verdade. Bem, garotinho, queria agora que você deixasse a sua mensagem final. A palavra do dia, né? Como você sempre diz. Sua A palavra mensagem do dia. final, porque nosso programa é curto, já tá no finalzinho, uma pena, passa rápido. Olha, eu queria dizer para todos os campistas e todos aqueles que estão nos assistindo, porque hoje com rede social, né? É. Sim. Todo São mundo vários assiste. canais. É. Não desistam dos seus sonhos, né? E se capacitem, tá? E não percam as oportunidades que aparecem na vida. Eu sempre conto uma história que tem duas irmãs, elas sempre andam juntas. Você conhece as duas? Conhece, mas pode contar que a maioria não conhece. Então, são duas irmãs. Uma se chama Oportunidade, ela é muito bonita. Ela vem sempre bem arrumada, né? Aí ela passou. Você não casou com Oportunidade. Logo depois veio a irmã dela. Chama Arrependimento. Feia, maltratada. Então, O quem não oposto. casa com a Oportunidade, vai casar com arrependimento. Então, aproveite a oportunidade que a vida te dá. Oportunidades honestas, né? Que apareçam na sua vida. Isso aí. mesmo. Pessoal, nosso programa vai estar, o programa completo no nosso canal do YouTube e os nossos cortes no Instagram, TikTok, Facebook, na TV Goitacá, né? Posso fazer minha propaganda também, né? Pode. Claro. Inclusive, eu ia até comentar, mas acabou passando. Você passou, né, pelos jornais, como pelo rádio, depois nos jornais como fonte, né, do prefeito. Não, eu trabalhei na Folha da Manhã e na notícia. Trabalhou Trabalhou. também e veio depois, se atualizou com blog e agora tá com Rede podcast social, também, né? Rede social, é. Então queria divulgar aí minhas redes sociais, né? Meu Instagram. É tudo Oficial Garotinho. Tá. @Oficial Garotinho. Vai estar aparecendo Não também tem como ali, ó, perder, não tem aparecendo como na perder. A tela gente vai também. colocar ali na tela também. É isso aí. verdade. E, É uma e pena. toda quinta-feira eu tenho ao vivo, né? O meu Pode, Garotinho? É uma pergunta. Quem sabe daqui a um tempo a gente convide o governador, né? Aí vai Pela ser. segunda vez. Aí vai ser muito bom. Pode, governador. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.